E se eu lhe dissesse que a arma mais poderosa para proteger seu lar de toda angústia e conflito não está em um ritual complicado, mas talvez escondida em sua própria cozinha? Você sabia que objetos cotidianos, como um simples ramo de alecrim, quando ativados pela fé, podem se transformar em canais diretos da bênção e da proteção divina sobre a sua família? Esta ideia, que pode soar nova para alguns, está profundamente enraizada na sabedoria bíblica. Em Êxodo 12:22, Deus mesmo deu a instrução: tomem um ramo de hisopo, molhem-no no sangue e unjam a viga superior e os dois batentes da porta. Embora o hisopo mencionado seja diferente do alecrim que conhecemos, o princípio espiritual é o mesmo e é poderoso. Deus permite que elementos da sua própria criação sejam usados como sinais visíveis da nossa fé e como marcas de sua cobertura. Talvez, enquanto você me ouve, seu coração se identifique com uma luta silenciosa. Você já sentiu que não importa o quanto limpe, organize e mude os móveis, ou até mesmo ore, ainda existe um peso espiritual em sua casa. Uma sensação inexplicável de estagnação, de conflitos que surgem do nada, uma barreira invisível que impede a paz de fluir verdadeiramente. São exatamente nesses momentos que devemos voltar aos princípios divinos mais antigos, onde o natural e o espiritual se conectam de forma profunda e transformadora. Por isso, hoje vamos descobrir juntos, não apenas como posicionar o alecrim em um local estratégico de sua casa como um ato profético, mas também porque isso tem um fundamento bíblico inabalável. Mais importante ainda, vamos explorar que transformações espirituais você pode começar a testemunhar a partir de um gesto tão simples, mas carregado de intenção. Você está preparado para destrancar as portas do seu lar para o que Deus tem reservado para você? Antes de mergulharmos fundo, se você acredita que seu lar pode e deve ser um santuário de paz, digite amém aqui nos comentários. E garanto a você, fique até o final, porque o que vou revelar nos últimos minutos pode ser a chave que você tanto esperava. Já sentiu alguma vez que algo invisível impede que a paz e a harmonia fluam em seu lar? Talvez você tenha tentado limpar, reorganizar, mudar os móveis de lugar e até orado, mas ainda percebe um peso espiritual, uma sensação de estagnação ou conflito que não se explica com palavras. É nesses momentos que devemos voltar aos princípios bíblicos mais antigos, onde o natural e o espiritual se entrelaçam de forma profunda e reveladora. Em Êxodo 12, versículo 22, Deus dá uma instrução aparentemente simples, mas carregada de poder sobrenatural. Tomem um ramo de hisopo, molhem-no no sangue e unjam o lintel e os dois batentes da porta. O que muitos poderiam ver como um simples ritual vegetal era, na verdade, uma marca de cobertura divina. Embora o hisopo não seja exatamente o mesmo que o alecrim, seu simbolismo nos revela algo-chave. Há elementos naturais que, quando usados com fé, tornam-se sinais visíveis do cuidado de Deus. Desde tempos remotos, o povo de Deus compreendeu que certos atos de obediência exterior refletem uma disposição interior. Não eram
as ramas, o sangue ou a porta em si, que traziam proteção, mas a obediência à palavra de Deus e a fé com que esses elementos eram utilizados. Assim, como o hisopo foi o canal físico para aplicar um sinal espiritual, o alecrim pode ser hoje uma representação dessa mesma cobertura em nossos lares. Não porque tenha um poder mágico, mas porque, quando consagrado em oração e colocado com intenção espiritual, transforma-se num lembrete tangível de que dedicamos nosso espaço a Deus. Muitas culturas usaram o alecrim ao longo dos séculos como símbolo de limpeza, proteção e memória. Mas, quando trazemos ao contexto espiritual bíblico, descobrimos que o verdadeiro poder não está na planta em si, mas no ato de fé que ela representa. Na palavra, vemos como Deus usou elementos naturais para marcar momentos de transformação espiritual. Moisés, por exemplo, foi instruído a usar uma vara, uma simples rama de árvore, como instrumento de milagres. Essa vara tocou o mar e ele se abriu. Tocou uma rocha e dela jorrou água. Foi levantada e trouxe vitória sobre os inimigos. O mesmo ocorre quando tomamos algo natural, como alecrim, e o apresentamos diante do Senhor como uma declaração de fé. Colocar alecrim em seu lar não é superstição, é um ato profético quando feito com entendimento espiritual. Significa que você reconhece que sua casa é mais do que um lugar físico, é um altar, um refúgio, um território consagrado. Cada canto do seu lar pode ser uma extensão do céu na terra, se você o dedicar ao Senhor. Em 2 Crônicas 7, versículo 15, Deus faz uma promessa poderosa. Agora, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Embora esse versículo se refira ao templo, hoje sabemos que, sob o novo pacto, nossos lares também podem se tornar templos vivos, onde a presença de Deus habita. Lembro-me da história de uma mulher que, por anos, sentiu que seu lar estava sob constante conflito, brigas sem motivo, doenças frequentes, uma sensação de opressão nas noites. Ela era crente e orava, lia a Bíblia, mas sentia que algo não fluía. Um dia, ao estudar as Escrituras, compreendeu que no Antigo Testamento, os líderes espirituais muitas vezes realizavam atos visíveis de consagração para marcar um lugar como santo. Inspirada por isso, tomou raminhos de alecrim, consagrou-os em oração e os colocou perto das portas de sua casa, não por tradição, mas como um sinal visível de que aquele lar estava sob o governo de Deus. Dias depois, o ambiente espiritual começou a mudar. Não foi a planta, mas a fé, por trás da ação, que abriu uma porta para que Deus intervesse. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Esse tipo de atos simbólicos não substitui a oração nem a busca espiritual, mas é uma forma de expressarmos fisicamente o que cremos. A fé, como diz Tiago 2, versículo 17, sem obras, é morta. E às vezes, essas obras não são grandes proezas, mas gestos simples com um significado espiritual profundo. Assim como os israelitas marcaram suas casas para que o anjo da morte passasse de largo, hoje você pode marcar seu lar com atos que declarem: aqui
habita o Senhor. O alecrim pode ser esse sinal, esse lembrete constante de que este lugar foi apartado para a bênção. O Salmo 91, versículo 1, fala de habitar sob a sombra do Altíssimo. Mas como isso se vê na prática, habitar implica permanência, proximidade e intimidade. Quando você decide consagrar sua casa a Deus, quando coloca um símbolo de fé como alecrim em lugares estratégicos, não está fazendo um simples adorno. Está dizendo com suas ações: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como afirma Josué 24, versículo 15. Está reivindicando seu espaço como terra santa, fechando portas às trevas e abrindo janelas ao céu. O mundo espiritual não é passivo. Tudo que não é consagrado fica exposto. Todo espaço que não está sob a cobertura de oração e obediência pode se tornar um campo de batalha. Por isso, quando você coloca o alecrim com oração, está fazendo mais do que uma decoração natural, está ativando um sinal de fé. Não é necessário que todos compreendam. Basta que você saiba que aquele lugar foi apartado para a bênção, que ali se declarou a presença de Deus e que você o fez guiado por princípios eternos. Na Bíblia, vemos como Deus honra os atos visíveis de fé. Quando Israel cruzou o Jordão, foi ordenado que colocassem 12 pedras como sinal do que Deus havia feito. Não porque as pedras tivessem poder, mas para que cada vez que alguém as visse, lembrasse da fidelidade do Senhor. O alecrim pode cumprir essa função, ser uma pedra de memória, um altar cotidiano que declare: aqui Deus habita, aqui reina a paz, aqui se derrama a bênção. Em Marcos 6, versículo 13, vemos como os discípulos ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Novamente, um ato natural, o óleo carregado de uma intenção sobrenatural. Não era o óleo, era a obediência à fé, a convicção de que Deus se move através do pequeno. Da mesma forma, quando você toma um ramo de alecrim e o abençoa, não está confiando na planta, está confiando no Deus que responde aos que o buscam com todo o coração. É necessário restaurar em nossos lares essa cultura espiritual de consagração. Não basta ir à igreja ou ler a Bíblia de vez em quando. Se queremos que nossas casas sejam refúgios de bênção e não campos de batalha emocional, precisamos tornar visíveis nossas declarações de fé. O inimigo não respeita intenções vagas, mas foge quando vê uma casa ordenada, consagrada e sob cobertura. O alecrim pode ser parte dessa estratégia, uma ferramenta que, como o óleo dos profetas ou a vara de Moisés, torna-se o instrumento do céu quando colocado com propósito. Não subestime o que parece pequeno. Jesus usou barro para devolver à vista peixes, para ensinar sobre provisão, uma figueira para falar de frutos espirituais. Deus pode usar um ramo de alecrim para lembrar que sua casa é dele, que o inimigo não tem autoridade ali e que você decidiu caminhar em fé. Cada vez que você vir essa planta na entrada, numa janela ou sobre uma prateleira, lembre-se, você está sob cobertura, sob promessa, ativando um pacto de bênção que não depende do visível, mas do eterno. A vida está cheia de símbolos. A aliança de casamento representa um compromisso invisível. Uma bandeira representa identidade e território.
Da mesma forma, um ramo de alecrim colocado com fé pode representar que aquele lugar foi reivindicado para Deus. Não é a folha, é a fé. Não é a rama, é a obediência. Essa obediência tem poder, porque quando honramos os princípios do reino, ativamos promessas como a de Deuteronômio 28, versículo 6. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Essa bênção começa na porta da sua casa e se estende a cada área da sua vida. Se alguma vez você sentiu que seu lar precisa de uma mudança, uma limpeza espiritual, um recomeço, comece por isso, não por tradição, mas por convicção. Tome essa planta, ore sobre ela, dedique-a ao Senhor e coloque-a como uma bandeira espiritual. Não são necessárias grandes palavras. Apenas um coração disposto, uma fé viva e a certeza de que Deus vê cada detalhe. Ele não precisa de rituais complicados, apenas de um ato genuíno de rendição. Se você ama esse conteúdo, clique no like e, se não gostou, aperte o like, mesmo assim, para apoiar. E nessa rendição na entrega começa a transformação. Talvez você não veja resultados no primeiro dia, talvez não sinta nada no início, mas a fé não se baseia em emoções, e sim em convicções. Deus honra os que o buscam. E quando você consagra sua casa, está dizendo: Senhor, entra, esta é tua morada, esta é tua terra. E ele responde, ele entra, ele limpa, ele transforma. O que parecia uma simples planta torna-se um testemunho vivo de que onde está o Espírito de Deus, ali há a liberdade, a bênção, a paz. Quando entendemos que nossa casa pode se tornar um território sagrado, cada espaço ganha um novo significado. Não é apenas um lugar onde moramos, é um cenário espiritual, onde se travam batalhas invisíveis e onde também se manifestam as promessas de Deus. O Senhor não deseja apenas habitar em nosso coração. Ele quer reinar em nossos lares, em cada canto, em cada detalhe. Por isso, não é o mesmo colocar um símbolo de fé em qualquer lugar, sem intenção, do que fazê-lo num local específico, guiado por princípios espirituais. Assim como a Arca do Pacto tinha um lugar determinado dentro do tabernáculo e como o altar deveria ser construído no lugar que Deus indicava também, em nossos lares, há pontos estratégicos onde a presença de Deus pode ser invocada e proclamada com maior força. Colocar alecrim em um lugar determinado da casa, quando feito com propósito espiritual, é uma declaração profética. É marcar um território, levantar um sinal que diz: este espaço está sob a cobertura do Altíssimo. É uma ação que faz sentido quando se compreende que todo lugar pode ser consagrado, ou profanado, abençoado, ou contaminado, dependendo do que ali se permite, declara ou invoca. Na Bíblia, as portas e os lintéis sempre tiveram um simbolismo poderoso. A Páscoa foi instituída quando Deus ordenou marcar com sangue os marcos das portas, não as paredes, não o chão, mas a entrada, porque a entrada representa o umbral entre o que está dentro e o que permanece fora. É o primeiro ponto de contato, a zona onde as bênçãos podem entrar ou os ataques podem ser detidos. A entrada principal de uma casa é mais do que um acesso físico. É um portal
espiritual. É por onde chega a bênção, mas também por onde o inimigo tenta se infiltrar. Por isso, colocar ali um símbolo de fé como alecrim consagrado é levantar um estandarte de guerra espiritual. Em Isaías 59, versículo 19, lemos: Virá o inimigo como rio, mas o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele. O alecrim, quando consagrado em oração, pode representar essa bandeira não como um amuleto, mas como uma expressão visível de uma fé ativa. É uma maneira de dizer: este lugar pertence ao Senhor. Essa declaração, embora feita em silêncio, tem um eco poderoso no invisível. Não é por acaso que em Números 33, versículo 52, Deus instruiu os israelitas a destruírem imagens e altares pagãos na Terra Prometida. O objetivo não era apenas uma limpeza estética, mas uma reordenação espiritual do território. Cada objeto e cada localização tinham um significado. O que se colocava num lugar específico afetava a atmosfera espiritual. Hoje, embora não vivamos sob as mesmas leis cerimoniais, os princípios espirituais seguem vigentes. Quando você decide colocar algo que representa o reino de Deus na entrada de sua casa, está fazendo o oposto do que fizeram aqueles que ergueram ídolos. Está rendendo esse umbral ao Senhor, declarando que em seu lar não haverá lugar para trevas. Mas não é apenas a porta principal que tem esse peso espiritual. Há outros espaços que, dependendo da dinâmica do lar, tornam-se centros de batalha ou de paz. A sala de estar, por exemplo, é o ponto de encontro familiar, onde se compartilham conversas, tomam-se decisões, constroem-se ou quebram-se relações. Se esse lugar não está consagrado, é mais fácil que se torne um terreno de discórdia. Por isso, colocar ali um sinal espiritual pode transformar o ambiente. Em Colossenses 3, versículo 15, somos exortados: e a paz de Deus governe em vossos corações. Essa paz não é abstrata, pode ser sentida, respirada, habitada nos espaços onde o Espírito Santo é bem-vindo. O quarto, embora mais íntimo e pessoal, também é um lugar de grande importância espiritual. É onde se descansa, mas também onde muitas vezes se luta com pensamentos, angústias, medos que ninguém mais vê. Em Provérbios 3, versículo 24, a palavra nos promete: quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e teu sono será suave. Mas essa promessa requer um ambiente propício. Colocar um sinal de fé como alecrim nesse espaço com oração prévia pode ser um ato de cobertura espiritual que convida ao descanso verdadeiro, livre de cargas opressivas. Em muitas casas, as janelas que, embora pareçam apenas saídas de luz e ventilação, também podem representar pontos de entrada ou saída espiritual. Em 2 Reis 9, versículo 30, Jezabel foi confrontada justamente desde uma janela. Em Atos 20, versículo 9, Eutico caiu de uma enquanto Paulo pregava. São contextos distintos, mas mostram que as janelas também têm significado. Se você sentiu que há coisas que escapam sem explicação, como a paz, a unidade, o entendimento, pode ser útil consagrar também essas zonas, apresentá-las em oração e marcá-las com alecrim, não como um ritual supersticioso, mas como um sinal de pacto com Deus. O que diferencia um ato espiritual de um simples gesto decorativo é a intenção do coração
e a direção divina. Não se trata de encher a casa de objetos, mas de fazer tudo em obediência, guiado pelo Espírito e em linha com a palavra. Em 1 Coríntios 14, versículo 40, somos instruídos: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Esse princípio também se aplica aos nossos lares. O desordem espiritual se reflete no desordem emocional e físico. Por isso, quando se coloca o alecrim em lugares-chave, não se está apenas adornando, está se restaurando uma ordem à do reino. É importante entender que o alecrim, ao ser colocado em certos espaços, não atua por si mesmo. Sua eficácia espiritual vem da oração que o acompanha, da consagração prévia, da declaração de fé que se realiza ao colocá-lo. Ao fazer isso, estamos ativando princípios que são válidos desde o princípio. Não é diferente de quando os sacerdotes aspergiam com óleo os objetos do tabernáculo. Cada móvel, cada utensílio era apartado para o uso exclusivo do Senhor. Em Êxodo 30, versículo 29, lemos: consagrá-los-ás e serão santíssimos. Tudo que os tocar será santo. A consagração não mudava a matéria do objeto, mas sim seu propósito. O mesmo ocorre com os espaços de nosso lar. O alecrim não se transforma em algo místico, mas torna-se um sinal de consagração. Fique até o final do vídeo, porque temos uma surpresa especial esperando por você. Quando se compreende isso, cada canto do lar pode ser redimido. O comedor, onde se compartilham os alimentos, pode ser um altar de gratidão. O banheiro, espaço de limpeza, pode ser símbolo de renovação e pureza. Até mesmo corredores ou escadas que conectam ambientes podem ser vistos como pontos de transição espiritual. E em cada um deles, se o Espírito guiar, pode-se colocar um sinal de fé como o alecrim, lembrando que esse espaço foi apresentado diante de Deus. O Senhor não precisa de símbolos para se mover, mas muitas vezes os utiliza para nos ensinar, nos lembrar, nos guiar. Em Josué 4, após cruzarem o Jordão, levantaram 12 pedras como sinal permanente, não porque as pedras fossem especiais, mas porque marcavam um antes e um depois. Da mesma forma, quando você coloca o alecrim em um lugar estratégico de sua casa, está dizendo: a partir de hoje, este lugar muda de atmosfera. Já não é apenas um canto de rotina. É um lugar onde Deus repousa, onde sua paz habita, onde sua presença é bem-vinda. Essa ação não é uma fórmula, não é uma receita automática, mas é uma chave. Uma chave que, quando usada com fé, pode abrir portas a realidades espirituais profundas. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Essa porta pode ser física e emocional ou espiritual, mas em todo caso, requer uma ação abrir. Colocar o alecrim quando feito em oração é também uma maneira de abrir, de convidar, de receber. É vital que tudo que se faça no lar tenha como propósito glorificar a Deus. Não se trata de encher o espaço de rituais sem sentido, mas de construir um ambiente onde a presença de Deus seja evidente, onde cada quarto, cada detalhe, fale de consagração. Em 1 Reis 8, versículo 29, Salomão ora:
Que teus olhos estejam abertos de noite e de dia sobre esta casa. Essa petição segue válida. Podemos pedir que o Senhor olhe nosso lar, que o habite e que o proteja. Mas essa petição se fortalece quando acompanhada de ações concretas, e uma delas é render cada espaço, colocá-lo sob seu domínio, sinalizá-lo como lugar santo. Quando você toma o alecrim já consagrado e o coloca em um ponto-chave de seu lar, está estabelecendo pactos. São pactos silenciosos, mas poderosos, dizendo: este umbral não será cruzado pelas trevas. Este espaço não será território de confusão. Este ambiente será cheio de paz. Você está fazendo o que os profetas e patriarcas fizeram, marcar com fé, caminhar com propósito, declarar no visível o que crê no invisível. Todo lar que experimenta bênção deve começar por se render à presença de Deus. Não há atalho, não há substituto. Mas uma vez que essa rendição ocorre, podem se ativar sinais visíveis que reafirmem esse compromisso. E quando você o faz com fé, com reverência, com entendimento espiritual, o Senhor responde. Ele honra o pequeno, ele se manifesta no cotidiano. E esse alecrim, colocado no lugar certo, com a atitude certa, pode ser o início de um novo tempo. Deus não está limitado pelo natural, mas constantemente o utiliza para se revelar. Nas Escrituras, encontramos uma linha invisível que une o físico e o espiritual, mostrando como o Senhor, em sua soberania, se manifesta através de elementos simples. Essa verdade segue vigente. Colocar alecrim em um lugar estratégico de sua casa, quando feito com compreensão espiritual, não é um ato estético nem simbólico vazio. É uma ativação consciente do vínculo entre o natural e o sobrenatural. O Senhor deixou em sua palavra múltiplos sinais de que aquilo que tocamos, que vemos, que cheiramos, pode ser também um instrumento para que o eterno invada o temporal. Desde Gênesis, Deus utiliza o material para intervir, tomou o pó da terra e formou o homem. Não foi apenas um símbolo, foi um ato que uniu o visível com o invisível. O que estava inerte ganhou vida pelo sopro divino. Em Números 5, versículos 16 a 28, a água misturada com o pó do chão do tabernáculo foi usada como prova para detectar infidelidade, um ato espiritual, canalizado por um elemento físico. Em Levítico 8, versículos 10 a 12, o óleo da unção foi composto com ingredientes específicos que não representavam apenas fragrância, mas consagração. Assim como o sangue marcou as portas no Egito hoje, podemos marcar nossos espaços com o que representa pacto, consagração e proteção. O alecrim, embora não mencionado com esse nome na Bíblia, tem sido relacionado ao hisopo, que aparece em várias passagens-chave. Essa relação nos leva a entender que o importante não é o tipo exato de planta, mas a intenção com que se usa. Quer mais dicas como essa? Comente "Quero mais" e ative o sininho para receber tudo em primeira mão. Em João 19, versículo 29, no momento da crucificação, os soldados ensoparam uma esponja em vinagre e a colocaram num ramo de hisopo para alcançar a boca de Jesus. Esse ato tem múltiplas camadas de significado.
O hisopo usado nos rituais de purificação do Antigo Testamento aparece agora na cena final da redenção. Não é coincidência. O Espírito Santo nos ensina que o natural pode conter significados profundos quando está nas mãos de Deus. Assim, como um madeiro se tornou cruz, como um punhado de barro se transformou em olhos sãos, como um simples manto. Foi suficiente para que uma mulher fosse curada. Também, uma ramita de alecrim consagrada e colocada com propósito pode ser uma expressão legítima de fé. Em Hebreus 11, versículo 3, revela-se uma verdade espiritual que muda a forma como vemos nosso entorno. Pela fé, entendemos que o universo foi constituído pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. O visível nasce do invisível. O ordem físico não é independente do espiritual. Essa declaração nos impulsiona a viver conscientes de que cada ação, no plano natural, tem repercussões no âmbito espiritual. Se Deus escolheu revelar sua glória através de meios materiais, devemos ser sábios para entender e obedecer essa dinâmica. O alecrim, então, quando apresentado em oração, pode ser mais do que uma planta, pode se tornar uma declaração silenciosa de que cremos no poder do reino que transcende a matéria. No Salmo 51, versículo 7, Davi clama por purificação com uma frase que encerra a profundidade espiritual. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e serei mais branco que a neve. O hisopo era usado para aspergir sangue nos rituais de purificação, mas aqui Davi o menciona como símbolo de limpeza interior. Ele reconhece que o físico pode representar o que a alma precisa. Não pede uma limpeza abstrata, mas uma purificação visível e tangível. Quando usamos o alecrim como símbolo espiritual, não estamos buscando uma fórmula, mas nos alinhando com uma tradição bíblica na qual o físico expressa o que o coração crê. A conexão entre o natural e o sobrenatural não se limita a objetos ou plantas, também a encontramos em lugares. Moisés se encontrou com uma sarça que ardia, mas não se consumia. Deus usou esse elemento visível para atrair sua atenção e revelar-lhe um chamado eterno. Quando Jacó teve seu sonho em Betel, ao despertar, declarou: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Então, tomou a pedra que usara como travesseiro e a ungiu com óleo, estabelecendo aquele lugar como sagrado. Vemos mais uma vez que o físico se torna altar, memória e evidência de que o divino tocou a terra. Quando um espaço é consagrado com alecrim abençoado, não estamos agindo desde a superstição, mas desde o entendimento de que Deus honra os atos de fé fundamentados em sua palavra. O uso de elementos visíveis não contradiz a fé, a reforça. Jesus usou o barro para curar o cego, não porque o barro tivesse propriedades mágicas, mas porque a obediência, no simples, desbloqueia o milagroso. Na história de Naamã, o profeta Eliseu não fez uma oração espetacular, nem impôs as mãos. Apenas deu uma instrução: mergulha 7 vezes no Jordão. Naamã quase rejeitou por parecer simples demais,
mas quando obedeceu, foi curado. O natural, quando alinhado com o divino, abre as portas ao sobrenatural. Esse princípio também vemos na vida dos apóstolos. Em Atos 19, versículos 11 e 12, Deus realizava milagres extraordinários por meio de Paulo, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais que ele havia tocado, e estes eram curados. Mais uma vez, Deus usa o físico como canal para seu poder. Não porque os objetos sejam sagrados em si, mas porque, ao serem usados com fé e sob direção divina, tornam-se extensões de sua vontade. O alecrim consagrado e colocado em obediência pode fazer parte desse padrão espiritual no qual o criado se torna instrumento do Criador. Em Êxodo 30, versículos 22 a 25, quando Deus dá instruções detalhadas sobre o óleo da unção, ordena que seja preparado com especiarias selecionadas. Esse óleo deveria ser usado exclusivamente para consagrar o tabernáculo, os utensílios e os sacerdotes. A fragrância era um lembrete permanente de que aquele espaço havia sido apartado para o serviço sagrado. Esse padrão pode ser aplicado em nossos lares. O aroma do alecrim, quando apartado em oração, pode nos lembrar que nossa casa foi dedicada a Deus, que cada cômodo está sob sua proteção, que cada canto respira santidade. Deus honra o que é consagrado. Em 2 Crônicas 5, versículos 13 e 14, quando Salomão terminou de edificar o templo, e tudo foi disposto em ordem, os músicos e sacerdotes se alinharam para adorar. E então, a glória do Senhor encheu a casa. A chave não foi apenas o cântico, mas o fato de que cada coisa havia sido disposta segundo o mandato divino. O alecrim, quando colocado em obediência com oração e discernimento, pode fazer parte desse processo de ordenar o espiritual em nosso entorno físico. A atmosfera muda quando cada espaço é redimido, quando cada objeto reflete o reino, quando o visível proclama a autoridade do invisível. Esse entendimento transforma a maneira como habitamos nossas casas. Já não são simples estruturas, são territórios consagrados, extensões do altar. Se o inimigo tentou semear discórdia, doença ou medo, o uso espiritual de um elemento natural como alecrim pode ser um ato de restauração do ordem divina. Nesse sentido, não estamos introduzindo práticas novas, mas voltando a fundamentos antigos. Fundamentos que a Igreja conheceu desde seus inícios e que ainda hoje mantêm seu poder quando aplicados com fé, sem cair no ritualismo, mas também sem desprezar o valor espiritual do concreto. Colocar o alecrim em lugares específicos do lar, após compreender seu significado bíblico e sua função espiritual, é um passo de obediência que pode abrir um novo ciclo. Em Isaías 55, versículo 11, declara-se que assim como a chuva desce e não volta sem cumprir seu propósito, também a palavra de Deus não retorna vazia. Quando agimos em consonância com sua palavra, mesmo no que parece insignificante, seu poder se manifesta. O alecrim pode representar essa obediência simples, mas profunda. Essa fé que não precisa compreender todos os mistérios, mas age confiando na fidelidade de Deus. Cada vez que você ouvir, lembrará que aquele lugar foi entregue,
Não será território de dúvida, angústia ou derrota. Será um lugar onde o natural se uniu ao eterno, parte de um lar que foi marcado não pelo que contém, mas pelo que representa. Porque quando o visível proclama o invisível, quando o simples se torna altar, então a bênção flui. Compartilhe este vídeo com quem precisa de uma bênção no lar. E vamos espalhar essa mensagem juntos. Há momentos em que Deus nos convida a fazer algo que parece simples, quase insignificante, mas que encerra uma profundidade espiritual inesgotável. Preparar uma planta como o alecrim para consagrá-la e colocá-la em nosso lar é um desses atos que, embora pequeno aos olhos do mundo, pode ser enorme em seu impacto espiritual. Porque não se trata apenas da planta em si, mas do coração que apresenta, da fé com que se ora, do espírito com que se entrega esse espaço a Deus. Nada que é feito em seu nome com propósito fica sem efeito. Tudo que é oferecido ao Senhor com obediência pode se transformar em uma ferramenta de bênção. O ato de consagrar o alecrim é um gesto que requer entendimento. Não basta tomar a planta e decidir colocá-la em algum lugar da casa como se fosse uma decoração. Quando algo é consagrado, é separado do uso comum para um propósito santo. Essa é a chave. Não se trata de incorporar o espiritual ao cotidiano, mas de render o cotidiano ao Senhor até que se transforme em um instrumento sagrado. Em Levítico 8, versículos 10 a 12, Moisés consagrou Arão e seus filhos para o sacerdócio. Seguindo uma instrução específica, lavou-os, vestiu-os, ungiu-os. Não porque Deus não pudesse usá-los como estavam, mas porque consagrar é reconhecer que algo passa de ser simplesmente útil a ser parte do santo. O mesmo ocorre quando se prepara o alecrim para o lar. É necessário fazê-lo com oração, não como um trâmite, mas como uma entrega consciente. É nesse momento que ocorre a separação. Já não é mais uma planta qualquer, mas um sinal de que aquele lar foi posto sob a autoridade divina. Em Números 7, versículos 10 a 88, cada líder das tribos de Israel trouxe uma oferta diante do altar, e cada uma foi registrada individualmente, não porque Deus precisasse das coisas materiais, mas porque tudo que se oferece com reverência e de maneira pessoal tem um peso específico no espiritual. Preparar o alecrim não é um ato genérico, é pessoal, é intencional, é espiritual. No Antigo Testamento, quando o povo pecava e desejava restaurar sua relação com Deus, os sacerdotes preparavam elementos físicos. Um deles era o óleo da unção, descrito com detalhes em Êxodo 30, versículos 22 a 25. Uma mistura específica de mirra, canela, cálamo e cásia. Essa fórmula não podia ser reproduzida para fins comuns. Era exclusiva para o serviço de Deus. Isso nos ensina que há coisas que, embora naturais ao serem preparadas com direção divina, adquirem uma dimensão diferente. Não é o elemento em si que produz o poder. É o ato de apartá-lo, a oração, que o cobre, a intenção com que se usa. É essa mesma dimensão que se ativa quando preparamos o alecrim para consagrar nossa casa. Em João 12, versículo 3, Maria tomou um perfume caro e ungiu os pés de Jesus. Foi criticada por muitos, mas o Mestre o recebeu como um ato de adoração, uma preparação para sua sepultura. Maria não estava apenas
usando um objeto valioso, estava declarando com esse gesto que nada em sua vida era mais importante do que render tudo aos pés do Senhor. Preparar o alecrim para abençoar seu lar não é diferente em essência. É tomar algo simples, cotidiano, e fazê-lo passar por um ato de rendição, de adoração de fé. Quando o povo de Israel cruzou o Jordão e entrou na terra prometida, foi ordenado que tomassem pedras do leito do rio e as levantassem como sinal. Josué 4, versículos 5 a 7, diz que essas pedras seriam um testemunho eterno para gerações futuras. Não tinham forma especial, não eram de um material raro, mas foram preparadas, separadas, colocadas no lugar que Deus indicou. E isso as tornou algo muito maior. Da mesma forma, quando você ora sobre o alecrim, quando o apresenta a Deus, quando o coloca como um testemunho de seu senhorio em seu lar, está fazendo uma declaração espiritual que transcende o objeto. Prepará-lo em oração significa invocar o nome de Deus sobre aquilo que será usado como símbolo de sua presença. Significa pedir que o que essa planta representa, vida, frescor, consagração, seja real no ambiente onde será colocada. A oração não é apenas uma petição, é uma declaração. É falar com autoridade o que Deus já prometeu. Em Marcos 11, versículo 24, Jesus ensina: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e vos será concedido. Não é repetir palavras, é alinhar nosso coração com a vontade divina e expressar com convicção que cremos no que declaramos. O ato de consagrar não se baseia em fórmulas. Não é necessário uma linguagem elaborada, nem um lugar específico. Pode ser feito na intimidade de um quarto, com sinceridade, com reverência, com humildade. Porque o que transforma um momento ordinário em sagrado não é o cenário, é a disposição da alma. Em 1 Samuel 16, versículos 12 e 13, quando Samuel foi enviado para ungir Davi, ninguém imaginou que um simples derramamento de óleo sobre a cabeça de um jovem pastor seria o início de uma história que marcaria o destino de todo um povo. Foi naquele instante, naquela unção, naquela oração, que Deus marcou Davi. E tudo começou com um ato físico intencional, coberto por um chamado celestial. O alecrim, preparado em oração, torna-se uma semente de autoridade espiritual. Onde quer que seja colocado, será uma declaração de cobertura e a atmosfera responde. Porque onde a fé é ativa, a presença de Deus se manifesta. Em 2 Reis 4, versículos 1 a 7, Eliseu multiplica o óleo de uma viúva obediente. Ela não tinha grandes recursos, mas tinha fé. Preparou vasilhas vazias e as colocou à disposição. Isso foi suficiente para que o natural se convertesse em canal do eterno. Assim também, o alecrim preparado torna-se uma vasilha disposta para que Deus a encha com sua paz, sua proteção, sua bênção. Não é necessário um ritual complexo. O importante é que, ao consagrar o alecrim, você o faça desde um lugar de entendimento. Não porque a planta tenha poder em si, mas porque você está dizendo com seu ato: este lugar é do Senhor. Aqui se respira a sua presença. Aqui repousa a sua paz. Em cada canto de sua casa, onde o colocar,
essa oração fica registrada no mundo espiritual e Deus honra a fé. Ele não passa por alto um coração que se alinha com seu propósito. Ao longo da história bíblica, os atos de consagração sempre foram acompanhados de palavras de pacto, de compromisso, de alinhamento com a vontade de Deus. Quando Josué levou o povo a renovar o pacto, em Siquém, não lhes pediu apenas que o acompanhassem com intenção. Pediu que decidissem a quem serviriam. E quando declararam que serviriam ao Senhor, o fizeram publicamente e então colocaram uma grande pedra sobre um carvalho como testemunho. É o mesmo espírito que deve estar presente quando você ora sobre o alecrim. É sua decisão expressa fisicamente, sua declaração feita visível. Deus não ignora as pequenas coisas. Em Zacarias 4, versículo 10, lemos: "Pois quem desprezou o dia das coisas pequenas? Cada detalhe conta quando está sob sua direção. Cada ato simples, quando feito em obediência, tem o poder de transformar ambientes. O alecrim, ao ser preparado em oração, ao ser separado para uso santo, torna-se uma declaração silenciosa de que você escolheu o reino acima de tudo. E essa decisão tem consequências espirituais que transcendem o visível. Assim como o incenso subia ao céu desde o altar e era símbolo das orações do povo. Também, cada oração que você faz ao preparar esse alecrim se eleva diante de Deus como uma oferta. Apocalipse 5, versículo 8, nos mostra que as taças dos anciãos estavam cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso é o que fazemos ao consagrar. Enchemos nosso lar de aroma espiritual de propósito eterno, de conexão com o divino. O Espírito Santo se move onde há honra, onde há obediência, onde há fé. E quando o natural é oferecido com essas três condições, torna-se um instrumento. Por isso, preparar o alecrim não é apenas um passo prévio para colocá-lo. É um momento santo, um altar momentâneo que abre o céu sobre sua casa. É a manifestação visível de um coração que diz: Senhor, entra, este lugar é teu. Faz aqui o que quiseres fazer. Em 2 Coríntios 10, versículo 4, Paulo diz que as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Essa declaração não anula o físico, mas o redime. Nos lembra que quando o visível se rende ao eterno, transforma-se em arma, em escudo, em canal. Assim também, quando você prepara esse alecrim, está dizendo: com isto, não luto com minha força, luto com fé, luto com a palavra, luto com obediência. Isso basta para que o inimigo recue. Porque quando se ora com autoridade, quando se abençoa com fé, quando se consagra com entendimento, o que parecia simples transforma-se em instrumento de glória. Sua casa, então, já não será um espaço qualquer. Será um santuário, um lugar onde o Senhor se sente à vontade, um local onde as promessas encontram cumprimento. Porque você decidiu preparar tudo com o coração, com a palavra, com o Espírito. Quando o coração se alinha com a vontade de Deus e os atos externos refletem essa fé interna, o céu responde com manifestações visíveis. As bênçãos que começam a fluir em um lar consagrado não são casuais nem acidentais. São consequências
de princípios espirituais ativados com obediência. Colocar alecrim em um lugar determinado da casa, quando preparado em oração, não é uma ação vazia, é uma semeadura que no tempo certo produz fruto espiritual. Esse fruto se manifesta em formas que transformam não apenas o ambiente físico, mas também o emocional, relacional e o espiritual. A Escritura é clara ao falar do poder que tem uma casa dedicada ao Senhor. Em 2 Samuel 6, versículos 11 e 12, quando a arca do pacto foi levada à casa de Obed-Edom, a bênção do Senhor desceu sobre toda a sua família. Não houve campanhas, altares complexos ou rituais prolongados, apenas a presença de Deus repousando em um lugar que havia sido disposto para isso. Essa história nos revela que a atmosfera espiritual de um lar muda quando há uma abertura real à presença divina. Uma das formas de expressar essa abertura é através de gestos visíveis, como colocar um sinal de consagração, uma expressão de rendição, algo que grite em silêncio: aqui reina o Senhor. Quando se coloca alecrim e o espaço com oração, o ambiente começa a responder. Não é uma questão de magia nem de simbolismo místico, é obediência. E a obediência produz frutos. Em Deuteronômio 28, versículos 1 a 14, as bênçãos estão associadas a uma condição: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. A escuta ativa e a resposta obediente abrem as comportas do favor divino. Não é o objeto em si, é o ato de alinhar-se com um princípio. E quando isso ocorre, as evidências começam a brotar com clareza. Um lar onde há obediência, consagração e honra a Deus, mesmo nos pequenos detalhes, começa a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. A paz que vem do alto, como descrita em Filipenses 4, versículo 7, não é uma sensação passageira, é uma presença permanente que guarda o coração e os pensamentos. Essa paz se manifesta em lugares onde há ordem espiritual, onde cada canto foi dedicado com um propósito. Quando o alecrim consagrado ocupa seu lugar, é um sinal profético de que o desordem foi confrontado, que o sagrado ocupou espaço e que o que antes estava aberto ao conflito, agora foi coberto pela mão de Deus. O resultado de viver sob princípios de consagração não se limita às sensações. A bênção se manifesta na restauração de relações, na eliminação de conflitos persistentes, no retorno da harmonia. Em Salmo 133, versículo 1, a unidade é apresentada como uma bênção que desce como óleo sobre a cabeça de Arão. Mas essa unidade não é automática, é consequência de uma vida ordenada sob a autoridade de Deus. Quando uma casa está espiritualmente desordenada, os atritos constantes e os mal-entendidos se multiplicam. Mas quando se ordena, quando se consagra, quando cada espaço é entregue, a atmosfera muda. O alecrim não atua por si mesmo, mas representa que houve um ato de rendição. E essa rendição abre a porta à intervenção divina. Em Isaías 32, versículo 18, o Senhor declara: o meu povo habitará em moradas de paz, em habitações seguras em lugares de repouso. Essa é uma promessa para aqueles que decidiram fazer de sua casa um lugar onde Deus pode habitar.
As moradas de paz não são casas decoradas externamente. São lugares onde o ambiente espiritual foi transformado desde dentro. E essa transformação começa com uma decisão. Uma decisão que pode ser expressa ao colocar um sinal consagrado em um ponto-chave do lar, não como decoração, mas como afirmação espiritual. A bênção de Deus também se manifesta em proteção. O Salmo 91, versículo 4, descreve como aquele que habita o abrigo do Altíssimo está coberto por suas asas, protegido de pestes, ataques, perigos invisíveis. Mas esse abrigo não é automático. É para quem decidiu habitar, não visitar, não invocar de vez em quando, mas permanecer. E o ato de consagrar o lar, de marcá-lo com um sinal de pacto, é uma forma de declarar que ali se habita sob a sombra do Onipotente. Estabelecer no visível o que se creu, no profundo fechar as portas a toda influência contrária ao reino e declarar que naquele lugar a luz cobertura a ordem. A presença de Deus traz também clareza espiritual. Onde antes havia confusão, começa a haver direção. Onde havia decisões bloqueadas, abrem-se caminhos. Provérbios 3, versículo 6 afirma: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O reconhecimento não é apenas verbal, é prático. Reconhecer a Deus em todos os caminhos implica fazê-lo em cada canto, em cada cômodo, em cada espaço da casa. Colocar um sinal consagrado é uma maneira de dizer que o Senhor é parte de cada decisão, de cada conversa, de cada momento. E quando isso se afirma à clareza, chega a sabedoria, começa a fluir, as trevas recuam, as bênçãos também tocam o emocional. Um ambiente espiritual contaminado afeta o ânimo, a energia, a capacidade de descansar. Mas quando há consagração, quando se faz um ato visível de obediência, a atmosfera muda. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus chama os cansados e sobrecarregados a descansar nele. Esse descanso não é apenas físico, é interior. E esse descanso habita em lugares onde há paz espiritual. O alecrim, como símbolo de cobertura, pode ser um lembrete constante de que esse espaço foi rendido e, portanto, pode se tornar um lugar de descanso, de renovação, de restauração. A bênção também se manifesta no que não ocorre, no que é evitado, no que é detido. As Escrituras mostram que muitas vezes o Senhor protege de perigos que o ser humano nem percebe. Salmos 121, versículo 7 promete: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Essa proteção é ativa, mas se ativa quando há cobertura, quando se fez uma entrega consciente do lugar. Consagrar o lar e colocar um sinal profético é uma forma de estabelecer uma linha espiritual que o inimigo não pode cruzar. É levantar uma muralha invisível que guarda, preserva, limita o avanço do mal. E a maior bênção de todas é que quando Deus habita em um lugar, tudo muda. Em Êxodo 33, versículo 15, Moisés clama: se a tua presença não for conosco, não nos faças sair deste lugar. Porque ele entendia que sem a presença de Deus, não há vitória, não há direção, não há propósito. Uma casa consagrada é um lugar onde a presença de Deus se sente não por emoções, mas por ordem, por paz, por propósito. E essa presença transforma, purifica
dirige e enche. Quando a casa está spiritually ordenada, quando cada espaço foi entregue com fé, quando o alecrim consagrado se torna um sinal de pacto, a bênção se manifesta. Não porque haja poder na planta, mas porque há obediência no coração. E essa obediência atrai o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor ali, há a liberdade, a plenitude e a vida. Assim como o ato de consagrar um lugar pode abrir a porta à bênção, também é verdade que certas condições espirituais podem fechá-la. A fé sem obediência perde força. E uma casa que não se submete à vontade de Deus não pode esperar desfrutar plenamente de sua presença. No livro de Josué 7, o pecado de um só homem. Acã foi suficiente para deter um povo. Havia obediência nas fileiras, mas também desobediência oculta. E enquanto o acampamento não fosse limpo, a promessa de conquista não poderia se cumprir. Essa história nos lembra que não basta realizar atos externos de fé, se nosso coração e o ambiente que nos rodeia permanecem em desacordo com os princípios de Deus. Quando uma casa se torna refúgio de contenda, amargura, idolatria ou indiferença espiritual, a atmosfera se contamina. Embora se coloque alecrim consagrado em suas entradas, se o interior não foi limpo de ressentimento, de palavras destrutivas, de pensamentos impuros ou de práticas que ofendem o espírito, esse ato não dará fruto. Não porque Deus não possa abençoar, mas porque a bênção precisa de terreno fértil. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, o Senhor diz: "Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra." Há uma condição para que a cura e a bênção se ativem: apartar-se de tudo que ofende a Deus. Que o inimigo não teme símbolos vazios, mas recua diante de uma casa que foi verdadeiramente redimida. Não se trata de limpar com água, mas com santidade. De nada serve colocar sinais se as portas espirituais seguem abertas ao que contamina. Em Efésios 4, versículo 27, Paulo adverte: "Não deis lugar ao diabo." Esse lugar pode ser um hábito tolerado, uma atitude não confrontada, um pecado acariciado. A consagração implica renúncia, implica alinhamento. O alecrim pode representar uma declaração de fé, mas essa declaração deve ser acompanhada de uma vida que respalde o que foi dito em oração. Jesus foi claro ao falar da necessidade de coerência espiritual. Em Mateus 23, versículos 25 e 26, repreendeu aqueles que limpavam o exterior do copo, mas deixavam o interior cheio de roubo e desenfreio. O mesmo ocorre quando queremos abençoar nossos lares, sem antes rendê-los por completo. Não se pode pedir proteção divina enquanto se permitem atitudes que contradizem a palavra. Não se pode declarar paz enquanto se semeiam sementes de divisão. Não se pode esperar a guia do Espírito enquanto se persiste na autossuficiência. Deus deseja habitar no meio de seu povo, mas não compartilha sua glória com o que é impuro. No livro de Ezequiel 8, a glória do Senhor se apartou do templo devido às abominações ocultas dentro dele. O templo seguia de pé, os rituais continuavam, mas a presença já não estava ali. Essa é uma advertência séria para aqueles que desejam uma casa abençoada,
mas não estão dispostos a permitir que Deus limpe o que deve ser transformado. A consagração real não é um ato pontual, é um estilo de vida. O alecrim, que se coloca como sinal profético, não pode ser uma desculpa para ignorar o que o Espírito está revelando. Deve ser um lembrete constante de que essa casa pertence a Deus e, como tal, deve refletir seu caráter. A obediência é a chave, a santidade é o caminho, e a presença de Deus é a recompensa. Somente em um ambiente rendido, o poder de sua bênção pode descansar com plenitude. Uma casa pode ter paredes firmes móveis, em ordem, e portas bem fechadas. Mas se não está cheia da presença de Deus, permanece vulnerável a tudo que busca roubar a paz, quebrar a unidade e apagar a fé. A verdadeira bênção não se sustenta apenas pelo que se coloca no espaço físico, mas pela atmosfera espiritual que se cultiva dia após dia. E quando falamos de colocar alecrim em um lugar estratégico do lar, falamos também de instaurar um lembrete permanente de quem governa esse espaço, não como um costume qualquer, mas como um ato de governo espiritual. O alecrim, então, não apenas consagra o lugar onde repousa, também desafia aqueles que habitam a casa a viverem conforme a santidade que proclamam. Toda bênção autêntica está conectada a uma dimensão de fidelidade. Não há bênção contínua sem compromisso constante. E assim, como o Senhor promete cobrir com seu favor aqueles que o temem, também chama seus filhos a custodiar aquilo que foi consagrado. Não basta começar bem. É necessária perseverança para sustentar o que se declarou. Porque o inimigo não se detém diante de uma casa que foi consagrada uma vez, mas foge de uma casa que se mantém em vigilância espiritual constante. O alecrim pode ser uma marca inicial, mas a verdadeira vitória se alcança quando cada ação, cada conversa e cada decisão refletem o reino que foi invocado. Assim, chegamos ao coração de tudo a verdade final, que amarra cada fio de esperança que tecemos até aqui. Uma casa pode ter paredes firmes, móveis em perfeita ordem e portas solidamente trancadas, mas se não estiver preenchida pela presença manifesta de Deus, ela permanece perigosamente vulnerável a tudo aquilo que busca roubar a paz, quebrar a unidade e apagar a chama da fé. A verdadeira bênção, a fortaleza inabalável, não se sustenta apenas pelo que colocamos em nosso espaço físico, mas pela atmosfera espiritual que decidimos cultivar dia após dia, momento a momento. E quando falamos de colocar o alecrim em um lugar estratégico do lar, estamos, na verdade, falando de algo infinitamente maior. Estamos falando de instaurar um lembrete permanente, uma sentinela silenciosa, que testemunha quem de fato governa aquele espaço. Não se trata de um costume, de uma tradição vazia, mas de um ato deliberado de governo espiritual. Portanto, entenda esta verdade profunda: aquele ramo de alecrim, uma vez consagrado, transcende sua própria natureza. Ele deixa de ser apenas uma planta e se torna um memorial vivo, uma bandeira espiritual fincada em território santo. Esse ramo não apenas abençoa o lugar onde repousa, ele desafia, confronta e convoca aqueles que habitam a casa e a viverem em alinhamento com a santidade
que proclamam. Cada vez que seus olhos passarem por ele, não será apenas um objeto que você verá, mas um eco do pacto que você fez. É uma pergunta silenciosa, mas poderosa. Sua vida hoje honra o Deus a quem você dedicou este lar. É um chamado para que nossas palavras, nossos pensamentos e nossas ações estejam em harmonia com o estandarte que levantamos. Toda bênção autêntica está intrinsecamente conectada a uma dimensão de fidelidade. Não existe favor contínuo sem um compromisso constante. E é por isso que não basta começar bem. É absolutamente crucial perseverar para sustentar o que foi declarado em fé. O inimigo de nossas almas não se detém diante de uma casa que foi consagrada apenas uma vez. Ele recua, se intimida e foge de uma casa que se mantém em estado de vigilância espiritual constante. A consagração não é um evento único com data marcada, é uma vigília perpétua. O alecrim pode ser a marca inicial, o marco zero dessa jornada. Mas a verdadeira e retumbante vitória se alcança quando cada conversa na sala de estar, cada decisão tomada na mesa de jantar e cada oração sussurrada no quarto refletem o reino que foi invocado. O chamado bíblico é claro e ressoa através dos séculos. Em Levítico 6:13, Deus ordena que o fogo sobre o altar deveria arder continuamente, nunca deveria se apagar. Esse princípio não ficou confinado ao Antigo Testamento. Ele é uma metáfora poderosa para a nossa vida hoje. O fogo em nosso altar doméstico é a nossa oração diária, nossa adoração sincera, nosso perdão liberado, nosso amor em ação. Um lar que alimenta essa chama sagrada com a lenha da gratidão, da obediência e da honra a Deus torna-se inevitavelmente um terreno fértil para milagres constantes, mesmo nas pequenas coisas do cotidiano. A ausência de oração é o convite para o frio espiritual. A falta de vigilância é a brecha pela qual a desordem tenta retornar. Isto nos conduz, finalmente, ao convite supremo desta mensagem. Esta conclusão não é sobre fechar uma ideia, mas sobre abrir um chamado irrevogável em seu espírito, o chamado para transformar seu lar de maneira definitiva em um altar permanente. Não um lugar que você busca apenas quando a dificuldade aperta ou a necessidade grita, mas um santuário vibrante todos os dias. Um lugar onde a primeira voz ouvida pela manhã seja a de gratidão e a última palavra da noite seja de entrega. Um lar onde o aroma do céu, representado por esse alecrim, seja apenas um reflexo do ambiente de adoração que você cultiva. Porque quando o altar doméstico permanece aceso, a glória de Deus não se retira. Ela estabelece morada. É ali, nesse espaço sagrado, que o que começou com um simples ramo de alecrim floresce e se transforma em uma história contínua, uma saga familiar, de favor divino, de provisão inexplicável e de proteção sobrenatural. O Senhor não está buscando casas perfeitas ou famílias sem falhas. Ele anseia por corações disponíveis por lares, onde Ele possa habitar e não apenas visitar. Ele deseja ser o centro, o fundamento, o convidado de honra que nunca vai embora. Por isso, cada vez que você observar esse alecrim consagrado no espaço que você escolheu,
Que sua alma seja sacudida pela lembrança do que ele representa. Que ele seja para você não apenas um símbolo, mas uma sinal viva e pulsante de que você e sua casa foram irrevogavelmente apartados para o eterno. Que cada folha verdejante sussurre uma verdade inescapável em seu espírito. Aqui governa Cristo. Aqui repousa a sua paz. Aqui se aguarda a sua voz. A presença dele não é uma opção, é a nossa única necessidade. E se porventura, em algum momento futuro, você sentir que o ambiente espiritual do seu lar está esfriando, que a força da família parece decair, que o silêncio se torna pesado e opressor, não se desespere. Volte à origem. Olhe para aquele sinal, para aquele marco de aliança. Pegue-o em suas mãos, reafirme a sua promessa, renove a sua consagração com lágrimas de arrependimento e um coração clamando por mais dele. Pois aquele que abre a porta ao céu com um ato de fé, mantém essa porta escancarada com uma vida de fidelidade. E em uma casa onde o Senhor é genuinamente bem-vindo, onde ele é honrado e entronizado. As bênçãos não apenas chegam, elas transbordam, elas se multiplicam, elas alcançam gerações. Agora, como um ato profético que sela esta palavra em seu coração, se você decide hoje, neste exato momento, fazer do seu lar este altar vivo e incessante, eu quero que você declare isso publicamente. Escreva com toda a sua fé, aqui nos comentários, minha casa é um santuário do Deus vivo. Faça desta declaração o seu novo decreto. Nunca perca a fé. Nunca perca a esperança, porque o Deus que transforma um simples ramo em um estandarte de vitória é o mesmo Deus que está com você agora. Amém.